Oremos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, ó Senhor. Amém. Nós buscamos sentido e propósito em tudo que a gente faz. Em todas as nossas ações a gente busca esse algo a mais que nos faz querer que as coisas que a gente faça tenham sentido e significado. Mas se a gente não tem clareza disso, nós podemos correr o risco de não somente perder o ânimo das coisas, mas também nós corremos o risco de perder o ânimo de viver. Vocês já pensaram sobre isso? Já refletiram um pouco sobre esse tema? Pensar o que nos define, qual é a nossa identidade, é importante. Importante porque facilmente nós esquecemos de quem nós somos, porque Deus nos criou, e qual é o nosso papel aqui neste mundo em que vivemos. Dentro de bilhões de pessoas que hoje existem, porque Deus, Ele se preocupa comigo, Ele olha para mim, Ele cuida de mim. Essas perguntas estavam na mente dessa igreja recém-convertida, a igreja de Tessalônica. Eles tiveram que passar por isso, tiveram que pensar sobre isso. E é interessante quando a gente olha no início da sua existência, lá em Atos 17, o apóstolo Paulo, ele vai para a cidade de Tessalônica, mas fica apenas algumas semanas. E depois de estarmos na cidade de Tessalônica, ele vai para Bereia, fica também algumas semanas. E quando ele está em Atenas, não deve ter passado mais do que um mês, ele escreve na Tessalonicenses, um capítulo antes do nosso texto: não pude mais aguentar sem ter notícias de vocês. Por isso Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Então, Paulo, um mês depois, um pouquinho mais de um mês, depois de ter passado pela cidade de Tessalonicenses, passado até por outra cidade em Bereia, ele está lá em Atenas, pensando naqueles irmãos que recém haviam se convertido ao Evangelho. Preocupado, como é que está a fé dessas pessoas? E ele envia Timóteo, então, que é um auxiliador no trabalho, um jovem Timóteo. Depois Paulo vai escrever umas cartas para Timóteo também. E ele vai dizer assim, nessa resposta, nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Paulo sabia que, como recém-convertidos, a vida de fé, a vida de Cristo, eles passariam por muitas aflições. E por isso mandou Timóteo para que eles permanecessem firmes nessa fé. Vocês mesmos sabem muito bem que essas que os sofrimentos, que as perseguições fazem parte daquilo que Deus quer para nós. Pois quando estávamos com vocês, nós os avisamos que íamos ser perseguidos. E como vocês sabem, isso aconteceu mesmo. Por isso, não pude aguentar mais sem ter notícias de vocês, e enviei Timóteo para saber como vai a fé que vocês têm. É que eu tinha medo de que o diabo os tivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado inútil. Esse era o medo. O medo que essas pessoas que haviam chegado à fé, o diabo fosse e os tentasse de uma maneira que os afastasse da presença do Senhor. Na verdade, a carta de 1 Tessalonicenses é uma resposta daquilo que Timóteo trouxe, Paulo está dizendo qual foi esse processo, Agora no versículo 6, agora Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês têm em nome e do amor que vocês têm uns pelos outros, e nos contou que vocês sempre lembram de nós com carinho e que têm tanta vontade de nos ver como nós temos de ver vocês. Sim, os Tessalonicenses estavam vivendo, de acordo com essa resposta de Timóteo, trouxe para Paulo, que estava lá em Atenas, estavam vivendo com muita alegria, com muito entusiasmo, com muita emoção
por causa que haviam conhecido o Salvador deles. Estavam vivendo com um propósito, com sentido, mas isso não significa que eles estavam vivendo sem aflições, perseguições ou sofrimento. É justamente nessa preocupação que Paulo está escrevendo, ou retornando essa carta justamente para que eles permaneçam firmes na fé, mesmo diante das muitas lutas que passariam. E Paulo, quando esteve lá, apesar de ter um período breve, ele conhecia o contexto daquele mundo em que ele vivia, o contexto cultural grego e romano. E algumas coisas ele reforça agora no capítulo 4, para que eles não percam em suas vidas, ou não percam a fé por causa dessas outras coisas. Capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim, que é o texto que a gente leu: finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus, e é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. Paulo está dizendo, vivam de uma maneira que agrade ao Senhor, com palavras e ações, pois a vida que vocês têm agora ganhou sentido, um sentido novo. Por que Paulo escreve isso? Justamente por aquilo que vai vir agora, do versículo 3 para frente. Porque ele sabia dos grandes desafios que eles iriam passar. Naquele contexto do mundo greco-romano, duas coisas eram colocadas de uma forma muito, muito específica, que sem Cristo dá sentido a muitas pessoas até nos dias de hoje, que é a imoralidade e também a ganância e o poder. E Paulo, ele traz isso de uma maneira bem definida. A boa nova que vocês receberam, o evangelho que vocês receberam de Cristo, transformou não somente a mente de vocês, mas transformou o coração de vocês. Talvez eles estavam vivendo sem terem clareza da forma de vida que levavam. Só que agora, quando conheceram Jesus, o evangelho, a boa nova, foram resgatados, foram batizados em nome do Senhor Jesus, em nome do Deus triuno, foram trazidos à família da fé, tudo mudou. A vida deles foi transformada por uma nova maneira de ser e uma nova maneira de viver. Porque agora eles eram chamados de filhos de Deus. E isso faz sentido para nossas vidas, porque como filhos de Deus nós não temos outra alternativa a não ser viver de acordo como Deus deseja que a gente viva. E como é que Deus deseja que a gente viva? Versículo 3 em diante diz: o que Deus quer é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois como nós já lhes dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o Espírito Santo. Mudar de vida é fácil? Não. Ainda mais mudar de vida baseado nesses dois aspectos que muitas vezes, e até nos dias de hoje, se tornam algo que define muita gente, ou define a busca e identidade. As tentações da carne e também a busca pelo poder. Deus poderia ter colocado uma lista enorme aqui, através do apóstolo Paulo, mas ele nos faz nos preocupar com duas coisas apenas. Como nós cuidamos do nosso corpo, e sim, a maneira como nós cuidamos do nosso corpo importa para a nossa fé. Dentro e fora do casamento. A maneira como nós vivemos a nossa vida importa para a nossa fé. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer em outros lugares que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente não pode compartimentar a nossa vida de fé com a maneira como a gente vive no relacionamento do uso do nosso corpo.
Então importa. Importa sim. E uma outra questão, importa também a maneira como nós lidamos com as pessoas e de uma forma digna, com respeito. E aqui, né, nesse contexto está falando também, respeitando os irmãos. Tessalônica, a cidade de Tessalonicenses era uma cidade portuária. Isso significa que havia muitos comércios sendo colocados ali. E essa maneira de viver estava muito presente na mente e no coração dessas pessoas. E por isso que o apóstolo Paulo lhe escreve dizendo, olha, se preocupem com isso, porque isso pode fazer vocês se afastarem da fé. E para nós hoje, passados mais de 2000 anos, será que nós sabemos lidar melhor com o nosso corpo? Nos nossos relacionamentos, junto com o nosso próximo, dentro e fora do casamento? Será que nós estamos sabendo lidar com os direitos do nosso próximo nos trabalhos que a gente faz, nos negócios que a gente tem? Será que a gente está sabendo respeitar o outro? Porque sim, isso importa, isso impacta a nossa fé. Mas no livro de Eclesiastes, ele nos lembra, não há nada novo debaixo do sol. Talvez aquilo que aconteceu lá em Tessalônica vamos ser transparentes com nós mesmos, né? É algo que está presente nos nossos dias também. Mas da mesma forma que os tessalonicenses tiveram, nós também tivemos. Cada um de vocês foi chamado pelo Espírito Santo, foi trazido às águas do batismo, foi levado para a pregação do Evangelho. Vocês receberam um novo nascimento. A cada encontro que temos, nós temos a presença de Cristo, como hoje no momento da confissão, que diz para você, você é meu filho, eu te perdoei, os teus pecados estão perdoados, e agora nessa nova vida, você tem sentido, tem propósito nas coisas que você faz. Por isso, unidos comigo, revestidos com essa nova vida, viva uma vida que agrade a Deus. E Paulo também está nos dizendo para vivermos distante das coisas que se afastam de Deus. Por exemplo, distante da imoralidade sexual, da ganância, porque essas coisas corrompem o coração humano e nos afastam de Deus, destroem famílias, machucam pessoas. E além, eu acho que esse é um ponto importante de a gente pensar, e além de nos afastar também, ou afastar a oportunidade de a gente testemunhar o Evangelho para alguém. Porque todas as vezes onde alguém percebe que numa comunidade cristã há imoralidades e ganância, as pessoas não querem saber de Jesus, porque justamente não é o lugar onde elas querem viver uma vida onde elas percebem essas coisas também fazendo parte da dinâmica da vida de uma comunidade. Mas a nossa vida está transmitindo isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Nós conhecemos a verdade. Deus nos conduziu e nos trouxe aqui. O apóstolo Paulo não está criticando os tessalonicenses, mas está dizendo, eu sei que vocês têm vivido assim, longe disso. Então, continuem fazendo assim. E esse mesmo encorajamento que Deus está dizendo para nós hoje. Continuem vivendo assim e façam ainda mais, cada vez mais, essa vida que agrade ao Senhor. Porque isso importa para a sua fé. E a segunda parte de nosso texto, a segunda coisa que nós ouvimos, certamente os tessalonicenses entendiam e nós também compreendemos que nós não devemos olhar também para uma vida que agrade a Deus, olhar só nesse fato das coisas que são internas a nós, mas também como nós convivemos com as pessoas que estão ao nosso redor. O versículo 9 diz, não há necessidade que lhes escreva a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros. E olha só, interessante que a partir dali, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 10, é esse amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais. Ele diz assim, procurem viver em paz,
tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. É interessante que agora, nessa parte que ele foca no olhar do outro, do próximo, ele apresente aspectos que são, de uma certa forma, conselhos numa vida até mais particular e privada. Procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho. Mas é impressionante que quando a gente vive a nossa vida, a nossa vocação, com integridade, com honestidade, as pessoas que estão ao nosso redor olharão para nós e perceberão que nós somos pessoas confiáveis. E é isso que o apóstolo Paulo diz: e aqueles que não são cristãos os respeitarão. Se a gente quer realmente ajudar o nosso irmão, é viver a vocação na onde Deus me deu com integridade, com honestidade, vivendo em paz, cuidando do nosso próprio trabalho, porque dessa maneira as outras pessoas vão olhar para nós e vão dizer: nossa, o que ele tem de diferente? E ali vai ser uma oportunidade de a gente falar da fonte do verdadeiro amor que habita em nossos corações. Agora tentem se transportar para esse contexto de 1 Tessalonicenses, onde não era um contexto cristianizado, onde a imoralidade e a ganância faziam parte das relações do poder ali que se tinha, e de repente tem um grupo de pessoas que está vivendo de uma forma diferente, justamente se abstendo de coisas que até certo ponto eram a meta e o objetivo das suas vidas. Não chamava atenção? Vivendo de uma forma diferente? Isso continua sendo válido para nós hoje. A gente viver a nossa vida com integridade faz com que a gente tenha a oportunidade de falar de quem nós cremos, daquilo que motiva as nossas ações e a nossa fé. Que bênção é quando amigos, familiares e talvez até estranhos, pessoas que nós não conhecemos, vêm até nós e perguntem: por que você faz o que você faz? Por que você é assim? Por que você vive com honestidade e integridade em todas as coisas? Por que você rejeita isso? Que oportunidade de falar da esperança que a gente tem na maneira como a gente vive. Talvez vocês vão se lembrar do apóstolo Paulo, que diz em outro livro, lá em 2 Coríntios, ele diz assim: vocês são a nossa carta escrita no nosso coração para ser conhecida e lida por todos. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, vocês são a nossa carta e através de vocês as pessoas estão lendo. Estão lendo vocês, estão lendo o Evangelho por meio das suas ações. E tem um evangelista norte-americano chamado Dwight Moody, que ele diz assim, e é bem conhecida essa frase: de 100 homens, 1 lerá a Bíblia e 99 vai ler você. A gente gostaria que todos os cristãos lessem mais a Bíblia. Talvez esse seria um bom objetivo para a gente colocar em prática. Mas pensem, se os cristãos já não estão lendo a Bíblia, assim, conhecendo a palavra de Deus todos os dias com consistência, o que a gente vai esperar de quem não é cristão? Então, quem não é cristão vai olhar para você, vai olhar para a maneira como você vive, da forma como você vive, e vai conhecer Jesus através das suas ações e através das suas vidas. Porque desde o início, Deus deu propósito para a vida de vocês. O Senhor te chama pela palavra, pelos sacramentos, a vivermos, como diz o texto, uma vida completamente dedicada ao Senhor. Uma vida preenchida com o propósito de amar a Deus de todo o coração e também de cuidar daqueles que estão ao nosso redor, para que essas pessoas, através do nosso testemunho, possam conhecer o Salvador Jesus. Por isso, lembrem-se disso todos os dias. Mas, acima de tudo, lembrem de quem vocês são. Ou lembrem de quem vocês pertencem. Porque hoje, talvez todos os dias, há outras pessoas ou circunstâncias querendo definir quem nós somos. A gente precisa se lembrar que nós somos filhos e filhas de Deus,
amados, cuidados e amparados. E através desse amor e desse cuidado de Deus por nós todos os dias, é que nos capacita a agir com nossos dons, com nossos bens e com nosso tempo, a vivermos uma vida dedicada ao Senhor, completamente dedicada ao Senhor, cuidando do nosso corpo, cuidando dos nossos relacionamentos, vivendo uma vida de paz, de tranquilidade, para que assim outras pessoas possam conhecer o amor de Jesus através de cada um de nós. Por isso eu quero finalizar essa nossa breve reflexão. Qual o sentido da nossa vida? Já nos foi dado na fonte do batismo. Todos os dias Deus vem e diz assim: você é meu filho. Eu dou um propósito na sua vida de ser uma luz na vida daqueles que estão ao seu redor. Você quer um sentido, um propósito mais forte, ou mais impactante do que o próprio Deus e Criador dizer para você que você faz parte do plano dele? Eu acho que não. Todas essas outras coisas que até o próprio apóstolo Paulo nos chama a atenção aqui, fujam, desviem os seus olhares disso, porque isso tira o foco daquilo que Deus nos coloca na sua palavra. Oremos? Nos colocamos em pé. Ao Senhor, dá a cada um de nós sabedoria para ouvir a Tua vontade e agir de uma maneira que Te agrade cada dia mais e mais. Ó Senhor, dá-me um novo coração para amar uns aos outros cada dia mais, vivendo em paz, cuidando daquilo que Tu, ó Senhor, nos concedeu e aproveitando as oportunidades para testemunhar sobre o Teu amor. Ó Senhor, obrigado, porque em Ti a minha vida tem pleno propósito e sentido. Amém. Poder sentar.